Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, nesse final de sexta-feira, que já anuncia que nós teremos um final de semana muito movimentado aqui no Brasil, mas em direções opostas para muitas pessoas aqui no nosso país. Isso porque, para pessoas como eu e você, o final de semana será absolutamente normal, como tem sido os últimos finais de semana aqui no nosso país. Algumas pessoas terão envolvimento no processo eleitoral, vão tentar ali fazer com que as forças progressistas consigam um resultado positivo nesse segundo turno. Mas para outras criaturas, esse final de semana é apenas o prenúncio de um grande pesadelo que só está começando. Porque, passada a situação eleitoral, a realidade do nosso país, a realidade jurídica, as instituições, os debates que vão acontecer aqui no nosso país, vão lidar com situações que ainda estão muito adormecidas, que estão ali na mesa do Procurador-Geral da República. Mas hoje nós tivemos uma surpresa muito interessante, que foi a Polícia Federal ter feito uma visita ao deputado extremista, o bolsonarista Gustavo Gayer. E ele está movimentando uma série de outros deputados que estão manifestando ali uma espécie de solidariedade, mas ninguém está colocando as mãos no fogo pelo deputado, não. Isso porque eles estão perto da criatura e eles sabem quem é a criatura. Não dá para colocar as mãos no fogo, exceto se todos estiverem também envolvidos com falcatruas congêneres. Aí eles, até para tentarem se proteger, eles jogam esse tipo de discurso que estão sendo perseguidos. É o discurso clássico do político bandido, do político vigarista. Bom, mas além desse assunto, outra questão que está movimentando muitas pautas hoje no Brasil foi o encontro de Guilherme Boulos, ou o debate de Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Estou vendo muitas conclusões em direções também muito diversas e eu quero dar aqui uma contribuição para a gente entender melhor alguns aspectos dessa história toda. Bom, antes de entrar aqui nos temas, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades. Dê sempre seu joinha, mande seu comentário, participe aqui do nosso chat. Se puder, venha também para o nosso clube de membros, porque aqui você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E não esqueça nunca de compartilhar os nossos vídeos para os seus amigos, os seus parentes, tá legal? Então, vamos seguir em frente. Bom, gente, hoje o dia começou muito movimentado em termos de Polícia Federal, porque logo pela manhã cedo o deputado Gustavo Gayer recebeu uma visita ali e quem está devendo sempre vem com esse discurso que está sendo perseguido. Vai dizer o quê? Ah, não, realmente eu estou desviando verba do gabinete, eu estou usando lá na escola, peguei empresa com CNPJ fraudulento, eu estou falsificando documento, eu estou gastando mesmo verba de gabinete com falcatruas para enriquecer mais ainda as pessoas que estão ao meu redor. O cara não vai dizer isso. E a escola que ele vem é uma escola também complicada, né? Como é que o Flávio Bolsonaro, o clã Bolsonaro não vão prestar solidariedade a uma figura que tem o mesmo tipo de comportamento que eles tiveram a vida inteira? Então, eles tentam normalizar a falcatruagem, se a gente puder usar esse tipo de expressão. Existiu, há muito tempo atrás, um pesquisador italiano chamado Cesare Lombroso. Ele criou uma teoria que era possível você identificar tendências de crimes praticados por algumas pessoas em razão da estrutura morfológica, a estrutura física, o semblante, algumas características físicas do indivíduo. Então, se o indivíduo tivesse determinada configuração, ele poderia ser classificado como um futuro ladrão. O outro como um maníaco de alguma coisa, o outro como um defraudador, um falsário, um estelionatário. Então, ele desenhou uma coisa como essa, uma tese absolutamente absurda, mas ela criou muitos debates ao tempo que ela foi lançada, pelo menos na comunidade jurídica e na comunidade psiquiátrica. Se a gente olhar para o senhor Gustavo Gayer, a gente vai ter saudades aí de algumas teorias dessa, ou pelo menos a gente vai se lembrar de algumas delas. Porque ao olhar para a criatura e o discurso que ele profere todos os dias, nós percebemos ali que alguém que conta tanta mentira, alguém que é capaz de fazer tantos ataques insanos, alguém que consegue mentir, distorcer tanto a verdade, alguém que no plano público, alguém que se apresenta publicamente de maneira tão antiética, tão imoral, tão criminosa, como é essa situação na sua vida privada?
Ele é um cara certinho, um cara que não dá nenhuma coisa errada, não faz nenhum tipo de truque também, nenhum tipo de trambique, nenhum tipo de esperteza. Então, é só escarafunchar a vida do indivíduo que vão achar muitas coisas da criatura. Na internet, só para você ter uma ideia, ele apagou mais de 2.000 vídeos dele, gente. Que homem decente, que pessoa que se comporta com ética, que pessoa que fala as coisas que não deve temer, tira os seus vídeos do ar. Ele tem pessoas próximas dele que estiveram no 8 de janeiro. Ele foi um quanto mais estimulador dessas pessoas fazerem aquilo que elas fizeram. Então, gente, esse inquérito aí de verba de gabinete, inclusive ele postou um vídeo, mas ele não explicou isso, né? Como é que ele gastou quase 400 mil reais com verba de gabinete, já tendo quase tudo pago, né? Ainda consegue gastar mais quase 400 mil reais. Que sujeito com moral é esse? O empresário que é amigo dele teve uma conversa grampeada pela Polícia Federal, onde ele faz um alerta, né? Olha só, tá usando essa história toda como uma laranja, fazendo pessoas ali de laranjas. Esse troço vai explodir. Não tem como você ter um discurso para fora e uma prática para dentro. Isso é um amigo dele, tá as provas lá que o ministro Alexandre de Moraes já disponibilizou, já quebrou o sigilo, porque essa gente fica dizendo, nós não sabemos o que está sendo investigado. Então tá bom, então vamos disponibilizar todos os elementos para as pessoas tirarem as suas próprias conclusões. Então, no campo da extrema-direita, essa criatura terá muitos dissabores nesse final de semana. E ele está, dos argumentos é que o ministro Alexandre de Moraes estaria interessado com esse tipo de movimentação em prejudicar as eleições no município de Goiânia. Francamente, né? Vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes está preocupado com uma eleição qualquer, em qualquer cidade do nosso país? E mais, né? Foi a Polícia Federal que pediu as diligências, baseados no que já tinham conseguido do 8 de janeiro, e depois com a chancela do Procurador-Geral da República, que está sendo extremamente ponderado em tudo que ele está fazendo, e para ele ter concedido aí autorização para essa busca e apreensão é porque tinha muita coisinha esquisita ali, né, senhor Gustavo Gaia? Bom, mas então quem está colocando a mão no fogo, que aguarde aí as consequências, né? Bom, filas irão andar. Outros processos sobre outras situações estão ali também envolvendo a figura do deputado, né? Bom, e aí entrando aqui no tema que está sendo muito debatido hoje, o Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Gente, o que é que vai acontecer? Olha, não existe nenhuma pessoa que seja capaz hoje de prever o que vai acontecer. Nem mesmo o Pablo Marçal, que é um expert em internet, o cara ficou milionário utilizando todo tipo de estratégia, todo tipo de técnica para conseguir multiplicar dinheiro para ele, né? Ele não sabe também o que vai acontecer nesse processo eleitoral. Ele sabe o seguinte, que ele deu uma penetrada muito grande no eleitorado de Bolsonaro e ele, nesse segundo turno, ele anunciou agora, no final do encontro com o Guilherme Boulos, que ele vai prestar apoio, vai fazer vídeos, vai circular apoiando várias candidaturas de direita e de extrema-direita que estão em empate ali com as forças democráticas ou forças progressistas ou forças que fazem parte de uma frente de contenção à insanidade aqui no nosso país. Então pode ser que algumas vitórias sejam obtidas com a movimentação dele. Agora, em relação à eleição em São Paulo, ninguém sabe o que pode acontecer, gente. Porque o Boulos falou ali para um público que nós não sabemos exatamente nesse debate quem era esse público. A mensagem que Boulos mandou ali algumas mensagens muito interessantes. Ele tentou desmistificar uma série de rótulos que se joga em cima do progressismo. O Marçal ali escutou educadamente, também vendendo o peixe dele para o eleitorado da direita, da extrema-direita, e até entrando também numa espécie de terreno de eleitores independentes, eleitores que não se classificam como progressistas, de esquerda, pessoas ali que escutam algumas coisas que ele fala e para essas pessoas isso faz sentido. Boulos, assim como todos os candidatos de esquerda, os candidatos progressistas aqui no nosso país, eles não estão enfrentando apenas uma eleição
para disputa de um administrador de uma cidade. Se todas as pessoas que estão analisando esse processo ignorarem que nós estamos submersos há décadas no nosso país de um bombardeio ideológico contra as forças progressistas, a gente vai cometer um erro muito grave. A gente vai achar que o eleitor de hoje, ele só se ocupa em observar se o cara será um bom administrador ou não. Se o cara vai conseguir tratar bem da questão do ônibus, do ponto de ônibus, do posto de saúde, da guarda municipal, do asfalto. Isso não acontece. Todas as pessoas que estão num processo social carregam as suas informações de vida, as suas visões morais, as suas visões artísticas, as suas visões humanistas ou não humanistas, as suas visões sobre violência, sobre a questão policial, sobre o dinheiro, sobre família, sobre religião. Então, não tem como divorciar o cidadão desses princípios que ele carrega ao longo da sua vida. E agora ficou um barulhão aqui de longe, né? Enfim, mas são os ossos do ofício, a gente está falando assim no ambiente aberto, né? Como vocês estão vendo, eu não estou no meu estúdio nesse final de semana, estou viajando, mas estou ativo aí com vocês. Então, gente, basicamente eram essas linhas que eu estava querendo conversar com vocês. E alertar que o Pablo Marçal, se ele está tirando a tranquilidade de alguém nos dias de hoje, ele está tirando do clã Bolsonaro, porque ele está cada vez mais se apresentando para esse universo como uma figura viável, enquanto o Bolsonaro está inviabilizado pela ineligibilidade e pelos crimes aos quais lhe darão ali muitas condenações. Então, filas estão andando, o processo está movimentado aí. Vamos ver se o processo eleitoral de domingo em São Paulo der uma situação de reversão ao que nós estamos vendo nas pesquisas. Olha, foi um golaço de bolos. Mas se isso não tiver sido suficiente, vai ficar aí como um material para a gente analisar e tirar mais conclusões, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço. Não se esqueça, amanhã, 10 horas da manhã, estarei com vocês numa entrevista muito legal e estarei no chat interagindo com vocês enquanto o programa estiver rolando, tá legal? Eu espero vocês, um grande abraço, tchau!